Salve os irmãos, na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez nesse culto de quinta-feira, onde já louvamos e exaltamos o nosso Deus. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Livro de Gênesis, capítulo 2, vamos ler o versículo 15, 16 e 17. Depois, o capítulo 3, versículo 22 e 23. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Capítulo 3, versículo 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele coma também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo da qual fora tirado. Irmãos, quero ler também com vocês aqui o 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, nesta noite, nessa oportunidade que o Senhor nos está dando, Senhor, de louvar e bendizer o teu nome, de podermos, ó Pai, ouvir a sua voz, ó Pai, de sermos ministrados por ti, através do teu Santo Espírito, Senhor. A tua palavra foi lida, Senhor amado Deus. Por isso, ó Pai, vai ao encontro, Senhor, de cada vida nesta hora, Senhor. Que a tua espada, ó Pai, que a sua palavra possa ser como flecha, certeira a cada coração, ó Pai. Que o Senhor possa ali, ó Pai, operar grandes obras, ó Pai. Que as cadeias possam ruir nesta noite, ó Pai. Que os intentos de Satanás venham ser desfeitos para a honra e para a glória do teu santo nome, ó Pai. Toca meus lábios, ó Pai, com as brasas do altar, Pai. Leva cativo a ti minha mente e meu coração. Que não venham ser as minhas palavras, mas as palavras vindas do teu trono, através do teu Santo Espírito, para falar aos corações, ó Pai, aqueles que estão necessitando nesta noite de ouvir a sua voz, ó Pai, que o Senhor venha se revelar a cada um, ó Pai, ó Deus Santo, a cada um que está ouvindo ou assistindo essa transmissão, este culto neste momento, ó Pai, que o Senhor possa operar de forma poderosa, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça nesta noite, mais uma vez. É assim que eu oro e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Irmãos, acredito que a história de Adão e Eva é de conhecimento, creio que de todos que estão ouvindo essa ministração, né? A história é ensinada tanto na Igreja Católica, como no judaísmo, e como também os cristãos, os evangélicos conhecem, né, a história, e até as pessoas que não são da igreja, que não frequentam nenhuma dessas religiões que eu mencionei, conhecem, porque é uma história falada muito, né, em muito tempo. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite? Irmãos, Deus, veja, eu não li o capítulo 1, leia depois do capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3.
você vai ver que Deus preparou todas as coisas. Deus criou o céu, criou os luminares, criou a lua, criou o sol. Deus criou os animais aquáticos, os animais terrestres, as aves. Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo maravilhoso para o homem. Deus preparou o ambiente ao qual o homem viveria. Deus fez perfeito, irmãos. E a Bíblia fala, nos versículos que nós lemos, lá no capítulo 2, no versículo 15, 16 e 17, que diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Cuidar daquilo que Deus já tinha construído. Cuidar daquilo que Deus já tinha feito, preparado. Não foi na força do braço de Adão, não foi através do suor de Adão, que tudo aquilo que existia passou a existir. Não, foi o próprio Deus que conduziu e formou todas aquelas coisas. E Deus deu uma missão para o homem. Qual foi a missão? A missão de cuidar e cultivar aquela terra. Deus deu a missão para que o homem fosse ali o guardião, né? O cuidador de todas aquelas maravilhas que Deus fez. E Deus deu uma ordem para, né, o homem. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? O Senhor fala: por que não vai comer? Por que você não vai comer? Porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Veja, Deus falou só de tudo que você está vendo, você pode se alimentar. Agora, menos dessa árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Do resto, você pode se saborear, do resto você pode se alimentar, mas essa aqui, olha, presta atenção, Adão. Essa aqui você não pode comer, porque o dia que você comer, certamente morrerá. Olha, Deus deixou claro. Deus deu aquela ordem expressa, Deus decretou algo. Deus falou para Adão que, olha, isso não, porque isso vai matar você. Mas nós vemos que Adão, ele, no decorrer da história, a Bíblia fala que Deus fez Eva, né? Após o sono de Adão, Deus fez Eva da sua costela, para que Adão não vivesse sozinho. Deus, como queria o bem-estar de Adão, viu que era necessário uma auxiliadora, uma mulher, uma pessoa para estar ao lado dele, para cultivar e cuidar da terra. Mas a Bíblia vai falar que a serpente, né? A serpente, o animal mais astuto, ali estava no jardim e ela foi ali ao encontro de Eva e perguntou para Eva, né? Que no versículo 3, na parte B, ela fala: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E Eva respondeu: 2, podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês
e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Irmãos, Adão foi formado à imagem e à semelhança de Deus. Você vai encontrar no início, quando Deus vai formar Adão, façamos o homem como a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus ali colocou em Adão os seus princípios, colocou ali em Adão tudo aquilo que era necessário para que ele pudesse desfrutar daquele lugar da melhor forma possível. E aí nós vemos que Adão e Eva, vivendo naquele jardim, tendo o Senhor como o seu guia, como o seu cuidador, como aquele que falava, com aquele que visitava o jardim, aquele que fez todas as coisas para que eles pudessem ali viver e desfrutar daquelas maravilhas. Deus só pediu para que Adão não comesse daquela árvore. E falou por quê? Porque ele morreria. Não tinha necessidade de comer daquele fruto. Não tinha necessidade de ter o discernimento do bem e do mal. Porque aquele discernimento causaria a morte de Adão. Por que causaria a morte? Porque a partir daquele momento que ele desobedecesse a Deus, que ele escolhesse o discernimento que viria através daquele fruto, daquela árvore, ele estaria dizendo para Deus: eu não quero mais a sua presença. Eu não quero mais ter o Senhor como meu tutor. Não quero mais ter o Senhor como o guia da minha vida. Não, eu não quero mais. Eu não quero mais ter o seu discernimento. Eu não quero mais a sua proposta. Eu não quero mais para a minha vida aquilo que o Senhor desenhou para mim. Eu abro mão. Eu abro mão da essência de Deus. Porque quando ele comeu o fruto, foi isso que ele disse para o Senhor: eu quero outras coisas. Não quero mais viver através da sua palavra, dos seus cuidados. Não quero mais ser cuidado por ti. Eu quero viver as minhas experiências da minha forma e do meu jeito. Veja que enquanto ele estava no jardim comendo, veja, a Bíblia fala no capítulo 2, no versículo 8, diz assim em diante: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. A árvore da vida, a árvore ao qual ele tinha o discernimento de Deus, aonde se alimentava de Deus, ali aonde estava condicionado através de comer aquele fruto daquela árvore, a árvore da vida, estava ali para a vida dele todas as maravilhas de Deus, os cuidados, porque ele estava ali obedecendo a palavra de Deus e se alimentando da árvore que ele poderia comer. Mas, entretanto, porém,
serpente, ali Satanás, através daquela serpente, instigou Eva a questionar aquilo que Deus havia falado. Veja, irmãos, se Deus falou que não era para comer, se Deus foi aquele que formou tudo aquilo que o homem estava presenciando naquele momento e formou ele próprio, por que desobedecer a palavra de Deus? Irmãos, a Bíblia fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir a obra de Deus. E ali estava Satanás tentando matar e destruir o plano, a obra de Deus. O que vale para nossas vidas, isso nós vemos desde a criação, é a palavra de Deus, sabe? Deus falou, ponto. Deus ordenou, ponto. E ponto. O que falarem além disso, o que a sociedade falar, o que o mundo falar, não serve. Não invalida aquilo que Deus falou. Não. A palavra de Deus, irmãos, é cláusula pétrea. Não muda. É irrevogável. A essência de Deus, os ensinamentos de Deus, a conduta de Deus não mudam. Sabe? Deus falou para Adão, o que você precisa é disso que eu estou te falando. E pode acreditar. Siga em frente. E você vai ser bem sucedido. Mas aquela ali, não coma. Porque você vai morrer. Porque você vai se separar de mim. Você afastará da minha presença. Você vai trilhar por caminhos escuros, por caminhos de morte, por caminhos de tristeza, de amargura. O que basta para você é a minha presença. Como disse lá na frente no Novo Testamento, depois de muito tempo, quando o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta. A presença do Senhor basta em nossas vidas. A palavra que já está escrita para nós no livro santo, que é a Bíblia, basta para as nossas vidas. Irmãos, o diabo continua aí, instigando as pessoas, tentando tirar as pessoas da presença de Deus, porque não é Deus que se afasta, são as pessoas que se afastam de Deus. Assim aconteceu com Adão e Eva quando comeram daquele fruto, que abriram mão do discernimento de Deus, da essência de Deus, para viver algo diferente, para viver algo que não era mais a vontade de Deus. Porque ele disse, a árvore da vida, essa sim, aquela não coma. E o Senhor continua falando para nós, não faça isso, não haja dessa forma, não proceda desse jeito, senão não vai acabar bem. E o que o homem está fazendo? O homem está repetindo as mesmas ações que Adão repetiu no início. E veja, né, que Adão foi instigado pela serpente, né, Eva, melhor dizendo, no ambiente perfeito, harmônico, e a Eva ali deixou-se levar por aquilo que era atraente aos olhos, né, as sensações, dos sentimentos, e se deixou levar e caiu na conversa da serpente, e comeu do fruto e deu para o seu marido, que consequentemente também comeu. Mas veio Jesus em carne, o próprio Deus veio e habitou entre nós, na matéria humana, numa situação do mundo muito diferente, bem totalmente contrária
daquilo que era no momento da criação de Adão e Eva, para o momento que Jesus veio ao mundo. O mundo já cheio do pecado, carregado do ódio, tudo aquilo que era desagradável a Deus estava ali já imperando muito na sociedade. E Jesus mostrou para os homens daquela época e para nós nos dias de hoje, que aquilo que Adão não fez, estando no paraíso, ele fez entregando a sua vida na cruz do Calvário. E ali, no meio do mundo corrupto, um mundo desgovernado, o mundo entregue às suas paixões, Jesus veio e mostrou que o homem pode ser fiel a Deus, se ele desejar e se ele der ouvidos à palavra de Deus e em nenhuma outra voz, somente de Deus, é possível vencer. E a Bíblia fala que as consequências da atitude de Adão e Eva foram seríssimas, né? Do paraíso, do lugar belo, agora para uma terra ao qual eles deveriam lavrar, eles iam ter que semear, eles iam ter que fazer ali acontecer para ter alimento, ia ter que trabalhar arduamente Adão ali na lavoura daquela terra, para poder ter o alimento, do suor do rosto, aquilo que não tinha no Éden, mas preferiu abrir mão, mesmo Deus falando claramente o que aconteceria com ele. Deus não deu meias, falou pela metade, não, ele foi objetivo, se você comer, você vai morrer, ponto final. Mesmo com essa palavra, morrer, destruição, aniquilamento, separação de Deus, porque Deus é imortal. Então, se Adão ali ia morrer, ele ia se afastar de Deus, ele ia para um outro patamar, ele ia se distanciar de Deus, não ia viver a mesma essência mais de Deus. E quantos estão preferindo nos dias de hoje as coisas deste mundo no lugar da essência do nosso Deus, sabe? A palavra de Deus é suficiente para nós. E as pessoas querem espremer a palavra, as pessoas querem que Deus faça, as pessoas querem que Deus haja da forma que elas desejam, da forma, do jeito, do dia, da hora, dos detalhes, para que as pessoas possam continuar obedecendo a Deus, para que as pessoas possam continuar servindo a Deus. Se Deus não fizer, se Deus não operar, se Deus ali não se manifestar, pronto. A pessoa desarma a barraca, põe nas costas e quer ir embora. E não é assim, irmãos. A obra da cruz é o suficiente para nós. Louvado seja o Senhor por essa obra maravilhosa em nossas vidas. Deveríamos glorificar e exaltar o nome de Deus de dia, de tarde e de noite. Por isso, por tudo isso que foi feito na cruz. A maldição que Deus lançou na terra. Ali na cruz. A separação que ocorreu, a ruptura que ocorreu com a expulsão de Adão e Eva da presença de Deus, a separação, o abismo que distanciava o homem de Deus, ali na pessoa de Cristo, na cruz do Calvário, tinha acabado. O véu que separava já não separa mais. Agora a presença de Deus é real. Agora a presença de Deus é direta. Agora o nosso falar, o nosso se manifestar diante de Deus é diante do próprio Deus. Irmãos, antes da antiguidade, antes de Cristo, poucos os profetas, sacerdotes, tinham a presença de Deus. Era algo
Ali não era para todo mundo. Os homens de Deus, as pessoas ali que portavam a palavra, que eram os embaixadores de Deus, tinham a presença de Deus. Agora, através da obra de Jesus, o homem foi religado a Deus e temos acesso direto ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Criador, aleluia. E as pessoas banalizam. Parece que isso não vale nada. Parece que isso não serve para nada. Porque é isso que o diabo tem colocado na cabeça das pessoas. Qual que é o esquema do diabo? É distanciar as pessoas de Deus. É distanciar as pessoas da árvore da vida. É distanciar as pessoas do jardim do Éden. É distanciar as pessoas, melhor, do lugar onde está Deus. Aonde está Deus? Estar na palavra dele. Estar em cumprir a palavra dele. Em estar em obedecer a sua palavra. Em estar em ser testemunha viva dele e ocular nesse mundo. Está em você ministrar e ser um bom discípulo que transmite aquilo que um dia você recebeu, que foi a palavra de Deus e que você recebeu a libertação. O Senhor falou, se comer, morrerá. E é engraçado porque, né? Para não falar trágico, porque é uma coisa séria. Vai morrer. Ah, então tá bom. Ah, tá. Pode ficar sossegado. Passa um tempo, as pessoas se deixam levar. E se esquecem. Se esquecem de quem falou foi Deus. De quem decretou foi Deus. De quem ordenou foi Deus. Aí vem fulano, ciclano, beltrano, falar qualquer meia dúzia de palavras. Não é bem assim então, né? Acho que o Senhor estava sendo muito duro, acho que ele exagerou, né? Não, ele quis só dar um medo na gente, né? Não, pode sim, não tem problema fazer isso, não tem problema fazer aquilo. Tem. O problema é teu. O problema vai ser teu. A consequência que vai colher vai ser você. Não vai ser Deus. Porque enquanto você estiver se alimentando, enquanto você estiver ligado na videira verdadeira, que é Cristo, enquanto você estiver ali diante de Deus, à sombra do Onipotente, você será abençoado. E a luz de Deus brilhará sobre você. A palavra dele, o compromisso dele, estará de pé com você. O cumprimento das promessas estarão de pé com você. Mas a partir do momento que você abre mão de tudo isso, para viver os devaneios, para viver o risco, para viver aquilo que Deus falou que nós não devemos viver, não tem mais. Aí é por conta e risco. Foi isso que Adão fez. Adão decidiu viver por si mesmo. Não querendo mais Deus. Mas para você não está escrito isso aqui, irmãos. Ou irmão, ou presbítero. Ao momento que ele abre mão para viver aquilo que Deus falou que não era, ele está negando. Ele está abrindo mão, ele está rejeitando. É isso que quer dizer. Esteja atento naquilo que você está vivendo, esteja atento nas suas escolhas, esteja atento, porque é isso que você está dizendo. Que você não precisa de Deus, que você não necessita dos cuidados de Deus, que você pode viver pelas próprias forças dos seus braços e andar pelas próprias pernas. Não tem necessidade. Irmãos, Adão e Eva, eles tinham ali a vida e o discernimento moral, pois provinham das mãos de Deus, das mãos do Senhor. A vida e o discernimento moral vinham da essência de Deus para a vida deles. Mas a partir do momento
que eles ali trocaram, a hora que eles escolheram ali comer daquele fruto que Deus ordenou que eles não poderiam comer, eles buscaram uma outra fonte que fornecesse a eles o discernimento, a moralidade independente de Deus. E aí a consequência veio, porque a Bíblia diz que o Senhor foi ao encontro deles como era de costume. E aonde estava Adão e Eva? Estavam escondidos. Escondido por quê? Porque aquele discernimento do bem e do mal, agora eles tinham provado. E eles tiveram abertura para esse discernimento da humanidade, daquela ruptura com Deus, algo totalmente insano do homem, que busca viver longe de Deus, sabe, irmãos? Você pode pensar, não, mas se eu fosse Adão, jamais tinha agido daquela forma. Olha, irmãos, será? Hoje, em situações bem diferentes, como tem sido o seu comportamento? A sua postura? Quando Jesus falou que Pedro ia negá-lo, Pedro até ficou chateado com Jesus. Como assim? Não, jamais! E o que aconteceu? Pedro negou Jesus por 3 vezes. Então, precisamos todos os dias, sabe, irmãos, refletir, sabe, meditar na palavra. Precisamos orar a Deus, conversar com Deus, sabe? Porque se a essência, se o discernimento que precisamos, que a vida que nós precisamos estar nele, nós temos que estar ligado de dia, de tarde, de noite nele. Não em outras coisas deste mundo. Não podemos nos enganar e fantasiar. O Senhor foi claro ali no jardim. O Senhor não fantasiou, não deu voltas, não deu rodeios. Não. Deus falou, essa daí não pode comer. Porque essa vai trazer a morte para vocês, para você. Vai trazer o distanciamento. Vai trazer a ruptura. Será que você não está vivendo isso nos dias de hoje? Será que aquilo que você está vivendo, que você está colhendo, não é devido à escolha que você está fazendo? Não, mas veja. Adão e Eva e Adão, só comeram um fruto. Desobedeceram a Deus. Desobedeceram a ordem de Deus. E ao desobedecer a ordem de Deus e a comer aquele fruto, disseram para Deus que não precisavam mais de Deus. Que agora eles seriam guiados, seriam alimentados por discernimento que viria através daquela árvore, do bem e do mal. Não queira ser independente de Deus. Sabe, irmãos? Deus é claro. Deus deseja o homem ao lado dele que o ame. Que o ame, que tem prazer em estar diante dele. Deus não quer o homem ao lado dele por obrigação, porque tem medo de ir para o inferno. Não. Deus quer que o homem seja ao lado dele porque ama e entende a obra que ele fez. Eu acho que está faltando entendermos mais claramente isso que Deus aqui nos fala, nos revela nessa noite. Quando as pessoas estão vivendo isso, vivendo aquilo que estava lá no Éden, nos dias de hoje. Sabe? Porque o Senhor Jesus,
A sua vinda trouxe à humanidade a oportunidade agora de se religar a Deus, e ela foi dada porque ele morreu na cruz. Ele apagou, ele destruiu a cédula que estava ali com a morte eterna, com nossos nomes. Ele ali aniquilou, apagou, zerou. E agora nós estamos novamente ali diante do Altíssimo, podendo falar com Deus, podendo ser instrumentos dele, recebendo o poder dele, a autoridade para fazer as obras dele neste mundo. E aí as pessoas agem como Adão e Eva agiram no jardim. E eles foram expulsos, diz a palavra. Expulsos, nós lemos no capítulo 3, do versículo 22 até o 24, falando que o Senhor os expulsou. E falou, não vão continuar comendo. Não vão comer do fruto da árvore da vida. Não. Vai achar que desobedece, descumpre uma ordem, irmãos. Uma ordem que quer fazer um divisor de águas, como fez, e vai continuar achando que está tudo bem? Não. As consequências vêm e veio. Não vão continuar comendo. Por isso Deus, no 23, mandou embora do jardim do Éden, mandou embora da presença dele, mandou embora do lugar maravilhoso, do lugar onde estava a essência de Deus. Eles foram banidos para fora daquela realidade. Eles iam viver agora a realidade que eles decidiram. Ali, através de comer o fruto daquela árvore, Canalabachuriana, lava cheia, agora eles iam ali colher ali o resultado da refeição que eles tiveram com aquele fruto que Deus havia falado que não era para comer. E ali veio a dor, ali veio a tristeza, ali veio a amargura, ali veio, sabe, o que a serpente não falou claramente para eles, que a vida deles seria, dele e dela, né? Que a vida deles seria algo muito difícil. Satanás não fala para as pessoas o que está por trás do plano, do prato que ele prepara. Nem tudo que reluz ouro, nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que reluz ouro é. Vamos ter cuidado com aquilo que nos alimentamos, com aquilo que nós nos colocamos a participar, a interagir, sabe? Porque o desejo de Deus continua sendo o mesmo. O mesmo desejo lá no início, no Jardim do Éden, de ter o homem ao seu lado. Mas vivendo aquilo que esse mundo proporciona, não tem como. Deus colocou para fora. Deus entregou na mão deles o resultado da escolha deles. E diz que Deus colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Guardando o caminho para que Adão e Eva não pudessem voltar. Mas graças a Deus, como eu disse nessa ministração, Jesus veio e pagou preço. Jesus veio e morreu em nosso lugar. Sabe? Será que vale a pena viver aquilo que esse mundo oferece? Será que vale a pena? Será que vai valer a pena tudo aquilo que você construiu nesse mundo, para este mundo?
no dia derradeiro? Será que vai valer a pena as suas escolhas que você fez ao longo da sua jornada no dia derradeiro? Aonde ela o levará? Aonde as escolhas da sua vida os levarão? Aonde? Será que junto de Deus? Na boda do Cordeiro? Ou na separação eterna e definitiva? No lugar de tormenta, no lugar de ranger os dentes, de choro, de grito. Sabe? Por isso que hoje nós temos a oportunidade. Se você hoje estar agindo de forma contrária à palavra, se você agora, após ouvir essa palavra, identificou que você está agindo de forma que está dizendo isso para Deus, com as suas atitudes, com as suas ações, que você não precisa dele, hoje é noite de você se arrepender, hoje é noite de você mudar essa postura, esse pensamento, de mudar, sabe, irmãos? É interessante, esse tempo atrás eu fui ao médico e ele falou assim para mim: olha, você precisa cortar isso, aquilo, outro, na alimentação, porque isso faz mal, isso, outra coisa faz mal, e falou um monte, né? Então você tem que cortar, ok? Ok. Aí, sai do consultório, vida que segue. Nos primeiros dias, cortei drasticamente. Aí depois, falei, acho que não é bem assim, né? Acho que cortar, doutor, acho que quis dizer, né? Diminuir, né? Como assim cortar esse item, esse outro item? Aí, diminuiu o consumo daqueles itens. Mas não cortei. Passou o tempo, 3 meses mais ou menos, voltei ao médico. E o doutor perguntou: e aí, como que foi nesse período? Aqueles alimentos que eu falei para você cortar, porque ele pegou a ficha, né? E estava tudo anotado o que ele havia falado. Então, né? Então não tinha como esquecer o doutor, né? Aí ele olhou assim para mim e falou assim: olha, parece que você não cortou. Olhando, né? Nossa, doutor, assim é. Ele falou: você cortou? Eu falei: então, doutor, sabe o que acontece? Comecei a dar desculpas. Eu falei: não cortei. Eu diminuí. Já não estou consumindo mais aquelas quantidades que eu consumia. E falou: olha, o que eu disse para você quando você esteve aqui era para cortar. Não foi que era para diminuir. Falou: você quer ver o resultado ou não? Eu falei: não, doutor, eu quero ver o resultado, claro, por isso que eu estou aqui, papapá. Falou: então, não é dar uma mexida, não é dar uma mudada, é para cortar o mal pela raiz. Senão, não tem por que você voltar novamente aqui no meu consultório. Foi ali, como se diz, um soco no estômago, né? Uma analogia do que vivenciei no dia a dia, para aquilo que nós precisamos entender em Deus. Não é não. Não deve, não deve. Não pode, não pode. Não faz, não faz. Não é tentar dar um jeito, tentar cumprir descumprindo aquilo que Deus ordenou, ou é ou não é. E ainda, o pior, né? Assim como eu ali no consultório tentando desconversar com o médico, deveria ter assumido a minha postura: doutor, de fato, eu não cortei, não consegui, o que podemos fazer? Não, eu tentei ali levar
o doutor, né, na conversa. Que bobinho, né? Que bobinho eu fui, né? Enganar o profissional, tentar, sendo que eu que estava sendo prejudicado. E nós vemos uma analogia muito simples daquilo que Adão e Eva agiram quando Deus foi ao encontro deles e perguntou da situação que eles estavam ali, e cada um jogou a culpa no outro, né? Adão jogou a mulher que Deus deu, e Eva jogou a culpa na serpente. Não reconheceram o erro, não reconheceram a falha, não reconheceram que pisaram na bola, não. Tentaram ainda desconversar e jogar o problema, a culpa no colo de outro. Pior, sejamos humildes e admitamos quando errarmos, quando escorregarmos, sejamos humildes diante de Deus, que possamos reconhecer a nossa fragilidade, porque ainda estamos neste mundo, lutando para sermos fiéis a Deus, lutando para demonstrar a Deus que nós recebemos a obra dele na cruz, e é isso que nós queremos para nossas vidas, viver ao lado dele no dia derradeiro, e não com desculpas, mas sim com a verdade, porque é a verdade que liberta. Lembre-se, é a verdade que liberta, não é meias verdade, é a verdade pura, que é a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus que vem a libertação. Lendo a palavra de Deus que vem o entendimento. Orando a Deus que ouvimos a voz de Deus. Não haja como Adão e como Eva. Sabe? Vamos agir como Jesus, como ele se comportou nesse mundo, né? Nós temos o exemplo do Adão perfeito. Nós temos o exemplo daquele que foi fiel, daquele até que diante da morte se manteve fiel e firme aos propósitos do Pai, que sentiu em suas costas o pecado da humanidade. Então, que você possa refletir, que você possa entender que é estando diante de Deus, na palavra dele, orando, buscando, cumprindo a sua palavra, é que você estará diante dele, que você estará tendo direito a morar com ele no dia derradeiro, a encontrar com ele nas bodas do Cordeiro. Enquanto estivermos obedecendo, enquanto estivermos só a Deus como a essência de nossas vidas, assim nossas vidas elas serão abençoadas. Mas quando escolher outra fonte de conhecimento, discernimento, é morte, é destruição. É o fim. Não é isso que Deus quer para o homem. Senão ele não tinha enviado o seu Filho Jesus. Senão ele não tinha vindo nessa terra. Não tinha vindo em corpo. Não tinha passado pela matéria humana para mostrar o tamanho do seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não jogue fora. Não despreze essa oportunidade. Porque ela é única. E ela é agora, neste momento. Aleluias. Nós vamos orar para a honra e para a glória do nosso Senhor. Vou interceder com você, que você possa se apresentar diante de Deus. Eu não sei como você está vivendo, o que você está passando, mas Deus conhece, nos sondas, Deus esquadrinha o nosso coração. Nada pode esconder, nada. Não podemos esconder nada de Deus, porque os olhos dele são como chamas de fogo. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te dou esta noite, Senhor.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo seu ensinamento. Obrigado, ó Pai, por aquilo que o Senhor compartilhou conosco através da tua palavra, para que possamos, ó Pai, prosseguir em fé, prosseguir, ó Pai, na caminhada, lutando, confiando. Não, Senhor, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas mantendo o foco, independente das vozes, independente, ó Pai amado, Pai querido, das propostas, das tentações que o diabo tem colocado diante de nós, que possamos, ó Pai, estar firme e possamos estar, ó Pai, na tua presença a cada dia e abdicando das coisas deste mundo, aonde a traça e o ferrugem um dia vai corroer, aonde a traça e o ferrugem um dia vai corroer, onde o Senhor diz que o Senhor mostrará a recompensa daquele que é fiel e daquele que não é fiel ao Senhor, daquele que não serve e daquele que serve o Senhor, que possamos estar do lado na remessa daqueles que servem, daqueles que são fiéis a Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, que a Tua palavra possa, ó Pai amado, Pai querido, dentro de nós, ó Pai, permear nossos corações, ó Pai, estar arraigado dentro de nós, Senhor, para não pecarmos no dia da tentação, no dia mau, Senhor, que possamos, ó Pai amado, Pai querido, estar com a Sua palavra dentro de nós, ó Pai, que ela possa estar gritando dentro de nós, ó Pai, ecoando dentro de nossos corações, recanda lava cheia, ricanda lava suriana lava cheia, que possamos estar nos enchendo de Ti, nos enchendo da Tua palavra, nos enchendo da Tua presença, Senhor, nos alimentando, ó Pai, todo dia desse alimento sagrado, da árvore do conhecimento, da Tua palavra, Senhor, da árvore da vida, sim, ó Pai, e aí, ó Pai, abrindo mão deste mundo que não tem nada a oferecer, ó Pai, senão a morte, senão a destruição, senão a separação do homem de Deus, recanda lava suriana lava cheia, e eu sei que às vezes que estão ouvindo nessa noite, não desejam estar distante de Ti, mas pelo contrário, estar à sombra do Onipotente, recanda lava cheia. Então por isso, ó Pai, vem e faça essa obra, Pai. Pai amado, põe por terra esse gigante, põe por terra esse inimigo que tem, ó Pai, aprisionado, põe por terra, recanda lava cheia, essa obra maligna que tem aprisionado essas vidas, mentes, que caia por terra agora, no nome de Jesus, ó Pai, que possamos, ó Pai, livres em Ti, ó Pai, porque o Senhor nos deu essa condição de vivermos nesse mundo, livres através da Sua obra. É assim que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus.